Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Guardar uns 5 minutinhos de tolerância? Eu acho que a Ari não entrou ainda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tudo bem, pessoal? Ô, Boa Nau, tarde, Ari. tudo bem? A Boa hora que eu tarde. puder começar aqui, você me avisa, por favor? Aviso. Só guardar uns 5 minutinhos de tolerância e eu já te chamo. Pessoal, antes de iniciar, vou aproveitar o início da aula para dar um recado para vocês. A próxima aula é de LWC e o instrutor pediu para vocês assistirem uma gravação. Inclusive, já está disponível no Classroom. E aí, acho que ficou disponível hoje, tá? Então, depois vocês deem uma olhada lá para vocês conseguirem assistir, que a aula vai ser uma aula mais prática. Então, a gente precisa que vocês assistem essa gravação, tá? Por Só uma favor. dúvida, é LWC ou é X? Se eu não me engano, eu vi Desculpa, X. Apex, vai ser Apex. Eu tô com ele na pessoa na cabeça, mas vai ser a próxima aula, se não me engano. Mas é Apex, você tá correto. Ô, Ari, se você quiser começar. Opa, vamos sim. Deixa eu só abrir um minutinho.
pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Boa tarde. Hoje eu vou continuar nas aulas anteriores. Hoje eu vou passar alguns pontos gerais, meio misto, tá? É mais na frente de ScreenFlow, mas o ScreenFlow com outras informações, tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre o ScreenFlow e eu passei um exemplo de como a gente acionava o ScreenFlow, como montava, como estruturava o formulário, como fazia para criar registro e como fazer algumas estruturações. Existem outras formas de chamar ScreenFlow, tá? Não é só daquele ponto. Vamos lá. Então, o que a gente vai ver aqui? Onde é usado, capacidade, extensões. Eu não vou passar um exemplo prático, tá? Eu acho que a gente já fez aqui, até trouxe ontem, na quarta, né? Alguma coisa de prático, de conceito. Talvez eu deixe aí um exercício para vocês fazerem. Muito similar ao que a gente fez no exercício passado mesmo, para vocês testarem. Então, assim, ScreenFlow. A gente vai lá em fluxos, né? E a gente abre a telinha do ScreenFlow, sem novidades. Como que a gente acessa, igual eu mostrei na aula passada. Como que a gente vincula o ScreenFlow na tela? Então, a gente vai na Lighting Page do registro, vai vir em Flow e vai jogar esse Flow em algum canto. Seja onde vocês bem quiserem, tá? E aí, aqui é o exemplo desse ScreenFlow acionado. Então, eu estava no meu registro de conta, joguei aqui meu flow para cá e o flow está aqui. É um flow de pesquisa para criar registros de conta. Aqui, outros exemplos que a gente pode usar flow. A gente pode acionar flows por actions. O que são actions? São buttons. Então, você tem buttons de ação. Então, eu crio um botão, no botão eu passo o meu fluxo. Pode ser acionado assim. É um caminho, tá? Não é somente por Lighting Page. Então, você tem dentro da Lighting Page, você vai ter um botão e você vai acionar esse botão por flow. É um caminho feliz. Tá? Podemos fazer assim? Sim, podemos. Podemos usar subflows. É um outro caminho que a gente faz. Então, a gente tem um flow. Esse ScreenFlow aqui está criando um contato. Eu estou atribuindo um contrato a esse contato. E eu estou criando meu registro de contratos. Se tudo isso deu bom, retorno modal de sucesso. Se não, eu posso acionar um subflow e exibir uma mensagem de erro. É possível também trabalhar subflows assim, tá? Então, aí você cria um outro flowzinho de tela, de error, e chama aqui dentro como uma mensagem de erro. É uma possibilidade também, tá? Capacidade. Gente, não existe um conceito assim de limitação. Use e abuse. Quantos campos vocês querem no ScreenFlow? Quantos elementos vocês querem? Quanto de capacidade de interação? A alteração é de lógicos. Então, se é atribuição, se é uma decisão, se é um loop, se é uma collection, se é um filtro ou se é uma ordenação. Vocês podem fazer o que bem quiserem. Mas só tomem cuidado com o tamanho, porque uma tela, por um usuário muito poluído, às vezes vai mais dificultar do que facilitar, tá? Então, avaliem ali o quanto de informação vocês vão colocar na tela para não ficar muito populado, muita sujeira, muita informação desnecessária. O ScreenFlow, quanto mais enxuto vocês ter, mais fácil você vai dar para manutenção, mais fácil o seu usuário também vai lidar bem com o sistema, tá? Só prestem bastante atenção quando vocês estiverem mexendo. Label e API Name, igual eu mostrei. Label, conceito de tela, que vai aparecer na telinha, e API é o nome da variável que vocês estão puxando o campo. Apex também, tá?
é possível trabalhar com Spring Flows por Apex. Então, geralmente vocês têm uma classe e vocês querem passar parâmetros dentro dessa classe via Spring Flow. Então, aqui é um exemplo também que a gente traz. Você tem um screen de importar ou exportar registro. Você vai ter uma decisão se você quer fazer um import ou um export. Então, se a gente for fazer o import, eu vou passar todos os campos por Spring Flow e importar dentro do meu código Apex. E aí eu vou exibir mensagem. Você passa os parâmetros do Spring Flow para o Apex. É um outro caminho também, tá? Funciona bem, não tem muito segredo. LWCs. LWC, vocês conseguem chamar um LWC dentro de um Spring Flow. Então, vocês vão usar o componente de input de LWC, vão empurrar para cá. Aqui vocês vão passar o nome, vão passar o nome da variável que vocês estão criando na sua página de HTML. Vai passar o teste content, que é as variáveis que você está passando. Por exemplo, aqui no meu exemplo, eu estou passando a variável de teste content, que é nada mais é do que o ID do registro, tá? E aí, esse ID do registro, dentro do meu código Apex, digamos assim, eu vou setar que eu estou passando, eu tenho uma variável IB content, que é a minha variável de registro, e meu teste content, que é a minha variável de texto que eu estou passando aqui, que é o meu hashcode aqui de preview screen. Basicamente, isso é um flow que eu estou passando. Estou passando essas duas variáveis para cá. Sucesso, vai funcionar também. Eu vou conseguir popular no Screen Flow via LWC. É um outro caminho que eu usar. Existe, tá, automações que não é toda org que a gente coloca, que são os betas. Então, hoje, você já consegue passar uma lista de registros. Então, você tem, ou você passa um registro, ou você passa mais de um registro. Lembra quando eu mostrei para vocês, um exemplo do obter, que a gente pega uma coleção de registros? Acho que foi isso na primeira aula da segunda-feira. Lá eu mostrei para vocês que eu posso fazer ou um ou vários registros. Então, quando eu tenho vários, eu tenho uma variável de lista, posso passar essa variável aqui para cá, tá? E utilizar aqui na componentização de LWC. Posso reutilizar isso. Isso aqui é beta, tá? Tá bem no teste mesmo, assim, coisa piloto, não é toda a org que tem. Práticos, né? Exercícios práticos. Deixa eu só mostrar exemplos, né? Eu coloquei evidências, mas eu vou dar uma contextualizada aí para vocês. Deixa eu só deslogar aqui. Jogar aqui no... Só um minutinho. Tô logando na org que a gente usou na semana passada, essa semana, né? Então, como que a gente faz para vincular um flow de tela do botão, tá? Então, eu vou deixar esse exemplo aqui que usa-se bastante. Então, dentro do objeto, botões, links e ações. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho algum botão aqui. Não tem. Então, vou ser um novo botão ou ação. Vai criar um botão novo de casa.
fazer assim, ó. Botão, nova ação. Então, ela tá espelhada pra vocês, gente? Tá, né? Tá. Então, aqui eu vou fluxo, o nosso cadastro, que a gente usou na última aula. A gente cria registro, né? Então, vai ser um novo registro. Criar novo registro e o nome desse botão. Vou chamar ele de input. Criar fluxos. Quero usar o botão cadastro. Deixa eu ver se eu tenho o fluxo criar caso aqui também. Essa não está, essa existe. Criar registro, fluxos, cadastro. Tentar atualizar. Eu acho que eu tô com algum problema de permissão quando ele faz isso. Essa org, mas quando a gente tem processos de caso por actions, vocês têm essa estrutura que vocês podem chamar o flow por aqui. E aí, no layout de página, vocês dão um editar página aqui. E aí vocês vão trazer o botão que vocês estão criando para esta tela aqui. Então aí vocês só colocam mais botões, até 10, tá? Podem colocar 5 botões aqui. E aí vocês colocam os botões que vocês querem visualizar aqui. É só vocês atualizarem a seção aqui. E aí vem todos os botões que vocês querem que coloquem. Todos os botões que vocês criarem vão automaticamente estar exibidos aqui. Aí esse botão, ele estrutura para frente. Tem uma outra forma de fazer, mas assim, eu não, é Gambis, tá? Gambis total. Mas existe também uma opção de vocês passarem esse flow por URL. Então, vocês colocam botão de lista, caso, aí vocês passam flow barra ID deste flow. Então, vocês podem fazer assim. É fórmula, tá? Aí no fluxo, vocês chumbam o ID. Então aqui é o cadastro. Quando vocês abrirem aqui, ó, você vai passar barra Flow ID, esse ID aqui. É uma formulinha que tem. Flow ID. Basicamente isso também funciona, tá? Essa estrutura.
O que mais? O que vocês têm de dúvida, de flow, de pergunta, de exemplos? Boa tarde. Boa tarde. Dessa forma que você falou de passar o link do Flow é gambiarra, porque eu aprendi assim por meio de uma trilha. É porque assim, ó, todo ID, porque assim, isso você vai pegar bastante, tá? Todo org que você tá, esse flow vai ter um ID diferente. Então assim, se você implantar este flow para uma org, por exemplo, você está na org de dev e para uma org de QA, esse ID aqui vai mudar. Aí a hora que você subir ele para sua outra org, ele vai ter um outro ID e não vai funcionar. E você vai ter que vir, ajustar e trocar, entendeu? Entendi. Existe esta forma de fazer é que a área aqui, gente, eu sou da época do dinossauro, desde que Salesforce ele era azul. Não é a parte bonitinha. Eu já estou há 12 anos trabalhando com Salesforce. Quando a gente estava na primeira fase, a gente passava assim e tinha um dor de cabeça. Aí a Salesforce implantou o Light que vocês conhecem. E aí ela trouxe numa release as Actions. As Actions são excelentes para isso. Ela não altera o registro em si, tá? De componentização. Então ela muda automaticamente o ID do registro. Então assim você tem essa forma de fazer também. Então basicamente todo o metadado que vocês passarem, e não é só flow, tá? Pode ser qualquer outra coisa. É flow, putz, é barra Apex ID. É sempre essa mesma sintaxe. Então você vai passando chamadas assim. Então dá para você consumir. É uma Gambis que funciona, só tem que se atentar a hora que você implantar isso e tiver em um projeto com RM, você tem que fornecer para ele uma orientação, né? Depois você acessa o Flow, cata o ID e troca. Basicamente esse é o ponto. É uma Gambis que funciona, tá? O que acontece? A Salesforce, ela só deixa exibir 5 botões na sua telinha de sessão. Só que o que acontece? Às vezes você precisa reutilizar esse botão para qualquer outra coisa. Ou usar o botão também para acionar o Flow. Então você pode fazer esse reuso. Você cria um botãozinho de lista, que a Salesforce não tem limitação para puxar, porque Action é só 5. Então, se você tiver 5 actions na sua layout de página, você não vai conseguir criar o sexto, por limitação. Aí você tem que ir pro botão de lista de detalhes e pesquisa e chumbar por fora. Aí funciona. É uma Gambis que eu fui aprendendo ao longo do tempo, tá? Compartilho com vocês, de dores. Entendi, obrigada. De nada. Perguntas, pessoal? Arthur, diga. Ari, na última aula eu tinha comentado que não era muito recomendado o uso de subflows, mas aí tu mostrou um exemplo que tem um subflow para mostrar erro, né? Então esse Sim. uso para mostrar erros ele é mais comum, mais utilizado? Pode ser sim, tá? Acontece, porque o subflow, gente, que nem eu falei pra vocês, ele é fácil de usar, porque principalmente quando vocês querem passar informação de um fluxo para o outro, vocês querem usar. Então aí eu tenho informações no meu fluxo de tela, por exemplo, aqui no nosso flow. Então a gente tem informaçãozinha de nome, telefone, valor, URL, data, número, o validador e a observação. Eu quero passar todas essas informações para um flow de criação do registro. Eu sei que eu tenho a caixinha de create aqui e eu poderia usar essa minha caixinha de create, mas por algum momento a minha regra de negócio está dizendo que eu deveria passar para um outro subflow, tipo criar um caso. Vou pegar aqui exemplo, tá? Então dentro aqui do meu criar caso eu tenho um teste, e aí eu quero repassar esse cara, e esse cara cria. Eu quero passar informações de entrada e de saída. Então, por isso que você vai reusar. O subflow é para você pegar a informação daqui e jogar para cá. Agora,
Quando não tem a necessidade, que o Subflow, ele é um dos caras mais completos que a Salesforce disponibiliza pra gente. Aqui você atribui, você coloca decisão, você tem looping, você tem transform, você tem filtro de coleção, de classificação e de coleção. E você faz tudo o que você quer. Você cria, atualiza, tem, exclui. Não tem a necessidade de você ficar acionando o Subflow, entendeu? Só porque às vezes a regra, aí a não ser que a regra de negócio, ou lá no início do projeto, por algum motivo, alguém criou uma regra de negócio, por exemplo, por exemplo, o cancelar fluxo de item tem que ter nesse processo, porque existem regras de negócio, porque aí no fluxo do item tem que ter um cliente, tem que estar no status, tem que respeitar um SLA ou alguma coisa assim. Então a regra está tudo aqui. Então, automaticamente eu tenho que pegar a informação daqui. É uma cirurgia, né? Você corta a regra e vai colocar mais um órgão nesse corpo humano que está mexendo. Então você vai ter que adicionar os campos aqui para cá e mandar para cá. E adaptar esse cara aqui. É 2 trabalhos. Nunca em um subflow você vai mexer só no flow que você está mexendo, no cadastro. Você vai ter que mexer no cadastro e no subflow de teste, porque você vai ter que pegar a informação daqui e jogar para cá. É 2 manutenções em um lugar só, ao invés de você passar tudo para cá. Entendeu? Essa que é a complexidade do subflow. E às vezes o subflow da outra ponta é gigante, tem 30, 40 caixinhas. Então, olha a dor de cabeça que você está se envolvendo. Às vezes, o subflow não é uma coisa que a gente utiliza muito em projeto, tá? Eu vou falar assim, é muito raro a gente usar. Um projeto que eu usei muito subflow, cara, foi Raizen. Por quê? As estruturas de ramificação, elas são, cada caso é criado de um jeito. Então, tem muita ganho de negócio, então foi criado vários filtros de caso para cada determinada classificação de cliente. Então, eu tenho 6, 7 flows. Então, eu faço essas estruturações de subflow. Mas, assim, ao longo da minha vida, nunca usei subflow quase para nada, porque na nossa concepção é duas manutenções em lugares diferentes. E, às vezes, o subflow que você está mexendo não é nem da sua squad, é de outra squad. Então, no mundo de projetos, isso é complexo demais, entendeu? Então, vocês que estão aprendendo, vocês podem usar, vocês podem pegar o hábito de criar um flow e mandar informação para o subflow e fazerem essa estrutura. É uma funcionalidade. Mas no dia a dia de vocês, é um caos, tá? E dependendo da manutenção que vocês forem fazer, por isso que eu falo, tenta fugir de subflow. Usa só flow, ou de gatilho, ou não de gatilho, ou flow de tela. Tá? Toma cuidado com o subflow, porque pode ser uma armadilha. Pega informação de um lado para o outro. Só que às vezes a informação ela tem que ser atualizada nos 2 lugares. E aí a manutenção vira um Frankenstein. Eu vou na ordem aqui, tá? Cristina, diga. Eu acho que primeiro é o Miguel mesmo. É o Miguel. Miguel. Estão me escutando? Sim. Eu queria saber a diferença entre os tipos de flow. Tipo, esse flow é usado mais para isso, aquele é usado mais para aquilo. Pelo menos dos principais, assim, os mais usados. Screen flow, os que são mais usados. Screen flow, flows de gatilho, então acionados por gatilho, flows não acionados por gatilho e massivos. Esses são os 4 flows que você vai mais usar. Fluxos acionados por gatilho, quando você tem que, na sua regra de negócio, quando chegar uma certificação para você, a regra fala assim, quando eu criar um cliente, o sistema tem que fazer A, B, C, D. Então, nesse cenário, você vai usar um flow por gatilho. Você tem um momento que esse flow vai executar, seja numa inserção, seja numa atualização, numa inserção e atualização, ou uma deleção. Então, você tem um momento definido. Os flows de não gatilho
são flows que você não tem um início determinado. São lógicos. Se eu tiver o cliente banana, se ele for criando a data de hoje, eu dou 10% de desconto. Se não, é 15%. É coisas assim. Então, assim, não, você tem alguma coisa lógica associada. Não, teoricamente, você tem que inserir ou atualizar um determinado momento da jornada ali. Então, você usa flows de não gatilho. Screen flows é quando você tem a tela da Salesforce, mas a tela padrão, então layout de page, como eu mostrei para vocês na semana passada, na quarta-feira, perdão. O layout de página, ele é muito estático, então você só coloca campo. É campo de texto, campo texto longo ou campo de pesquisa. E os botões padrões, que é salvar e cancelar da Salesforce, que é nativo. É só isso. Quando você tem essa solução e que não se adequa ao que o seu cliente está solicitando, você precisa de mais coisa na tela. Yari, eu preciso de um campo novo de botão, ou às vezes uma informação a mais de componente que eu não tenho, ou uma exibição diferente porque o cliente não quer aquela exibição. Tudo que é componente da ação gráfica, você usa Screen Flow. É tudo para grafia, exibição de tela, basicamente. Existe também quando o Screen Flow não é totalmente coberto, você pode ir para codificação, que aí você faz LWC. Então você vai gerar uma página codificando em linguagem HTML esta informação. Mas você só vai para esse caminho se as suas ferramentas que você tem no ScreenFlow não der certo para a sua necessidade. É a segunda opção. Lembra-se que a gente não codifica código, a gente usa Salesforce para a gente não ficar codificando. Então a gente gosta da linguagem do clica e arrasta. Quanto mais clica e arrasta você usar na sua vida, melhor para você. Salesforce não é uma ferramenta que para você ficar codificando coisas, tá? Ela criou produtos para você fazer low code. Então você tem ferramentas de automação, você, tipo, por exemplo, o ScreenFlow, você tem os flows de gatilho, não gatilho, sem flow massivo. Então não tem necessidade de você ficar criando o código, porque ela já criou ferramentas para você que automatiza isso em poucos cliques. E a última opção é você usar o massivo. É o exemplo que eu coloquei para vocês. Se eu tiver um Excel muito grande, de mais de 5 megas, eu vou usar fluxos massivos. Então eu vou colocar lá sistema. Na hora que eu criar um cliente, do dia de sábado, a partir da 1h da manhã, roda para mim essa carga aqui. Aí eu vou fornecer a carga que eu preciso. Então eu vou obter uma tabela e vou rodar esse flow massivo. Então você tem essas 4 opções hoje aqui que a gente mais utiliza, tá, Miguel? Tudo bem? É Ana também? Tá com dúvida? Sim, mas é a Cristina agora. Cristina? Então, voltando no tópico de subfluxo, então seria preferível eu ter um fluxo gigante com vários elementos do que ter um fluxo que chame vários outros subfluxos. Sim. Porque na trilha eles sempre falam que para dar manutenção fica mais fácil quando você tem um fluxo chamando outros fluxos menores, para deixar mais modular. Uhum. Assim, não tá errado o conceito, tá? Mas eu falo assim, a teoria é uma coisa. Quando vocês entrarem no mundo de projeto, vocês pegarem a prática, ninguém segue essa estrutura. O pessoal esquece, sabe? Esse preconceito do Trailhead. No seu mundo, no seu dia a dia, eu vou te falar, você vai pegar flows extremamente grandes que não tem acionamento subflow. Porque a gente entende, quando você vai executar uma demanda, isso vai pegar no seu dia a dia, tá, Cristiano?
uma demanda, você não tem um mês para você desenvolver ela. Às vezes você tem 3, 4 dias ou uma hora, dependendo do prazo que você tem, tá? Ou 15 dias. Vamos supor, você tem uma sprint de 15 dias. Mas assim, não é 15 dias para você desenvolver, você tem 3 dias para você desenvolver, entregar para teste, fazer implantação, fazer documentação. Então, por que você vai ter um flow e um subflow, 2 lugares para dar manutenção? Você vai consumir tempo. Então, é isso que acontece muito no seu dia a dia, tá? Às vezes você tem uma hora para mexer num determinado flow ali para depurar, entender, ver o que você vai precisar ajustar. Então, ninguém desenha essa estrutura bonita, tá? Um flow pai que chama flow os filhos. É muito difícil. Entendi. Muito difícil mesmo. Bem que falam que, tipo, nas trilhas não representa de fato o que é o mundo real. Não. Como é o dano. Te falo isso por 12 anos, cara, que eu tô mexendo essas ferramentas assim e sofro, tá? Eu nunca vi pessoas que fazem bonitinho. É muito diferente. Vamos lá. Quem é o próximo da lista? Ana? Agora sou eu. Oi, Ari. Eu ia perguntar, por exemplo, para dar um erro fácil, assim, simples, quer dizer, eu vou criar um contato e eu quero que dê erro se não associar uma conta. Tinha até isso numa trilha também, que era para dar o erro. Eu posso criar, tipo, algo que é simples assim. Eu crio só a regra de validação ou é melhor criar no flow mesmo? Pra criar o contato e dar erro. Cria validation rule, tá? Bem melhor. Bem melhor. Porque assim, ó, tem um componente de warning, né? Acho que eu mostrei pra vocês. Tem essa estrutura assim. Só que pra ficar mais fácil, debug mesmo, tá? Debug Salesforce. Regra de validação vai estourar quando você fazer o debug do usuário. Então você liga lá o depurador, modo de depuração, coloca um usuário, vincula o início e o fim e você executa. Você vai clicando lá até estourar o erro. Na regra no depurador vai exibir para você validation rule. Aí vai passar a chamada e o erro que está dando. Você vai identificar ali. Quando você tem flows, que você vai lá, screen flow principalmente, que tem um componente warning, vai ficar se matando para descobrir, putz, isso é no flow, é um LWC que colocaram, é uma chamada de Apex, porque não identifica, tá? Então é só se o dev realmente ele tiver e falar assim, ó, ninguém mexe aqui, só eu. Você pode colocar um warning ali, tem esse caminho feliz para você colocar no Flow Builder o componente de warning, mas assim, para o projeto, validation rule é a melhor coisa, porque todo mundo sabe que problemas tá na velha, tá? Certo, obrigada. De nada. Próximo, Anderson. Eu acho que sou eu. Digamos, você falou que geralmente não usa muito código da HTML para fazer página externa. Mas digamos que o cliente precisa de alguém que forneça material e ele precisa fazer um cadastro para concorrência, por exemplo, de empresas. E essa página ele quer que seja exibida externamente e o cadastro seja feito externamente. Pode fazer uma página HTML nesse caso? Acontece? Você pode criar essa página no ScreenFlow, seu cadastro, a não ser que você tenha um campo, algum tipo de campo, tá? Quando eu falo algum, ScreenFlow, vou mostrar para vocês, fornece campo de texto 255, campo padrão, campo de input longo, que é os de observação, então ali geralmente são 32 mil caracteres, é o ENTA. Você tem campos booleanos, você tem campos de dinheiro, campos de máscara, por exemplo, telefone, você consegue mascarar alguma coisa ali, campos de data e data hora. Então, assim, todos os campos de um cadastro você tem, a não ser que esse cliente queira um campo de... Vocês já viram um campo de pick list com dependência? Então você cria uma pick list e vai fazendo dependência. Aí esse tipo de, dependendo da org que você esteja, como eu comentei, a Salesforce está cada release, então cada virada de estação, a Salesforce lança uma release. Existem orgs que já existem esse campo pronto na sua lojinha ali de utensílios, que você pode baixar e utilizar dentro do Flow Builder. Tá? Então você vai ali
na loja de aplicativos da Salesforce, baixa esse componente e puxa, que já é disponível para a org. Mas se a sua org não tiver esse componente, que ela não se atualizou ainda, acontece muito, você tem que codificar. Aí você criaria um campo LWC para fazer isso, porque você não tem esse ponto ainda, tá? Não, mas tipo, eu estou falando assim, de um cliente que ele quer que seja exibido numa página dele, pessoal. A página que ele já trabalha A página dele. com o cliente, eu preciso implementar para ele um código, não diretamente no setor. Aí você tem que criar. Aí você vai para uma página de codificação, sim. Você vai criar um formulário, vai fazer um serviço para comunicar as informações, para trazer a integração da Salesforce popular do lado da Salesforce. Né? Você cria um cadastro, preenche a informação e do cadastro você atualiza a Salesforce. Aí você faz um caso, um conta, um contato, qualquer for que seja. Mas acontece muito ou não? Cara, depende muito do projeto, tá? Eu vou falar assim, eu já peguei alguns, mas aí a gente faz app service por link. Então, eu não crio cadastro. O cliente geralmente me manda as informações, a gente cria um web service, codificando mesmo, tá? Cria um serviço, eu recebo uma URL pronta desse cliente, eu só consumo as informações para dentro do Salesforce. É difícil a gente ter que codificar um formulário, criar o serviço e fazer a integração pro lado da Salesforce, tá? É raro. Entendi. Mas dá pra você. Tem mais alguém aqui, gente? Deixa eu ver página 2, página 3, página 4. Não temos. Alguém quer fazer mais uma pergunta, gente? Não. Nenhuma dúvida? Isso mesmo? Olha, vamos acabar no horário hoje. Vamos acabar no horário hoje. Não acredito que eu vou conseguir essa proeza. Vou fazer todo mundo almoçar no horário hoje. Vou fazer todo mundo almoçar. Ô, gente, aqui só mesmo do dia a dia, né? A gente sempre tenta mostrar para os clientes as ferramentas que a gente tem aqui, né? As ferramentas, como que eu posso dizer? As ferramentas não são básicas, não, mas default do sistema. Mas existem sim a parte de customização que eles pedem para customizar, e aí não tem como, a gente acaba indo mesmo por caminhos aí de fazer as codificações. Então vai realmente depender do cliente, do dia a dia vocês vão ver que é um pouco diferente, sabe? Mas aí a gente tenta atender o cliente da melhor forma possível, né, Ari? É que assim, eles vão aprender muito de projetos, eles vão escutar às vezes. Eu não quero codificação no projeto. Tem cliente que assim, tem cliente que vai virar pra você, pode codificar, se você codificar pra mim é melhor. Então assim, que às vezes são clientes novos, mas no mundo assim corporativo, cada cliente é de um jeito, cara, é muito difícil. E às vezes tem... Eu já tive as duas experiências, uma que realmente não pedia codificação nenhuma, mas também entrei num projeto que ele era totalmente customizado, então virava um monstrinho, sabe? Mas era o que a gente conseguia atender a melhor forma para o cliente. Então, vai depender muito aí do que eles querem. Mas muito... sempre tentamos seguir as boas práticas, gente. É assim, eu vou falar assim. Isso é muito importante. O mundo do Trailhead, ele é muito bonitinho. Ele explica a estrutura, monta, tem as boas práticas, as orientações. Então, no comecinho, vocês vão querer seguir fielmente o que está no Trailhead. Só que é quase humanamente impossível. Isso que eu falo para vocês. Porque dependendo de como o seu coleguinha codificou, você vai ter que ajustar. Então, nem sempre o pessoal segue boas práticas. Então, exemplos muito comuns. Ifs, for dentro de ifs. Acontece, se você for olhar hoje no conceito do Apex, e vocês podem, vocês não passaram por Apex aqui, né? Vai ser a próxima aula. Vocês podem até olhar, tem um help ali de boas práticas de Apex, tem um monte de orientação. É o que vocês vão pegar, só colocando
fazendo if e jogando for dentro. E ao contrário. Então, às vezes, obter, tá? Obter de flow, tem lá bonitinho. A pessoa, em vez de colocar o obter, filtrar tudo certinho ali, a caixinha, passar por ID, passar um campo de status, ordenar o valor, tem todo um monte de informação aí que você consegue colocar. O que o pessoal sempre faz? Bota o obter e vai jogando um monte de decisão, um embaixo do outro, para filtrar registro. Aí você pergunta, né, que tinha informação para alimentar em cima. Essa semana mesmo aconteceu um caso. A pessoa jogou o ID e esqueceu de passar o status. E ó, há anos usa assim, e a gente tá com 3 flows rodando ao mesmo tempo na mesma condicional. Olha a dura. É isso, gente. Então assim, no dia a dia você acha de tudo. É bem complicado. Mas tentem seguir o máximo que vocês conseguirem, por favor. Silas está aqui, né, Silas, meu colega. A gente tá com a mãozinha dada aqui, ó. Mas é muito bom, né? Eu acho que esse ambiente de tecnologia, a gente passa os perrengues, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando a gente consegue atender, consegue resolver os problemas, né? Eu sou suspeita pra falar, né, gente? Então eu tive uma transição de carreira, eu gosto bastante disso. Assim, e eles futuramente vão para o projeto também, né? A minha aqui, né? Todos eles vão terminar o boot, é o mesmo fluxo, né? O mesmo fluxo. Ninguém tá em projeto aqui ainda, gente? Vocês não chegou na fase dos projetos, né? Eu acho que tem pessoas aqui que ainda nunca trabalharam, né? Que estão em transição de carreira, que iniciaram aí os estudos na tecnologia. E nem sempre a boa prática é o mais eficiente, realmente. Eu já trabalhei num projeto que era só flow e subflow. Flow e subflow. Foi tipo uma migração de Process Builder para Flow. Então tinha muito isso, tinha uma automação gigante, que aí a gente tinha que passar o subfluxo, os dados do caso, que era caso pai, passar para caso filho, e aí tinha esse processo todo, então foi meio caótico, mas rolou. E boas práticas não era bem encontrado, não. Uma coisa que é importante dizer para vocês, isso não existe mais, tá? Só a gente que é da época do Classic, ainda Salesforce Classic, de anos atrás, Salesforce não existia Flow Builder, tá? Essa ferramenta que vocês estão aprendendo, ela não existia. Na verdade, ela só existia com o nó de decisão, a criação e deleção. Era só isso. Ela era bem simplesinha. Aí a gente usava mais os process builders para fazer essas construções mais complexas. E aí, para você fazer toda a parte de inserção, de atualização, criação, você usava uma ferramenta chamada Process Builder. Era só criar, atualizar, excluir, e era tipo fórmula que você passava. Com o passar dos anos, Salesforce descontinuou essa ferramenta e falou pra gente de projeto seguinte, vocês têm 5 anos para passar o Process Builder para Flow. Ela criou, tá, um botãozinho ali que até, não é um botãozinho não, né, Silas? É uma plugin que eles criaram lá para ajudar você a passar de Process Builder para Flow. Existem ainda, tá? Ela não descontinuou essa ferramenta, então pode ser que ao longo da vida aí vocês passem por o conceito de Process Builder, mas o Process Builder na verdade é um Flow Builder, é um nome diferente, mas o Process Builder eu vi alguns ainda, tá? Alguns Process Builder rodando, eu não descontinuou 100%, tá? Nunca mais eu peguei nenhum, esse azar não. Eu ainda peguei, cara, isso. Acho que foi uns 90 dias atrás, eu tava com uma demanda para olhar PBs ativos, inativar e converter para flows, ainda não terminou. Mas tem isso ainda. Então, é um outro tipo de flow existente da ferramenta, mas a ideia é que descontinue ao longo do tempo. E assim, e coloquem uma meta vida de vocês, tá?
sempre olhem Trailhead, sempre estudem, sempre participem dos eventos da Salesforce, vê o que a Salesforce está trazendo de novidade, tentem ficar ao máximo. Quando vocês entrarem no de projetos, vê que o tempo seu fica escasso, tá? Assim, tentem E ao a máximo. Salesforce, ele tem 4 releases por ano, que são de acordo com as estações do ano, né? Então, Sim. todo ano tem muita novidade. Muita coisa trazendo, muita coisa atualizando. Então, tentem olhar, pelo menos ali, acessar o que está trazendo de versão nova, o que está colocando. O próprio Salesforce ali eles trazem para vocês, no site do Salesforce mesmo, vocês pegarem releases, tem toda a documentação do que está trazendo, do que está colocando, do que está tirando, do que está removendo. Porque Salesforce é muito vivo, tá? Eu falo em 12 anos. Eu fui da época que a Salesforce era tabela e informação em banco, tá? Era só isso, não tinha nada do Light. Eu peguei a transição do clássico para Light. Isso meados de 2000, tô entregando idade, tá, gente? 2014 para 2015. A tia aqui é da época da dinossauro. Eu trabalho com Salesforce desde 2011. Há muitos anos, eu já vi de tudo. E sempre atualiza. Então, pode ser que vocês estão aprendendo Flow Builder, Screen Flows, daqui a pouco ele descontinua e vira outra coisa. E não é difícil acontecer, tá? Ela vai se adaptando ao mercado, né? E conhecer a gente posta também, né? Tudo pode acontecer, vamos dizer assim. Exatamente. Então sempre se atualizem, tá? Diquinha, assim, minha última aula eu deixo esse recado pra vocês. Atualizem-se, tá? E não é nem só no Salesforce, né? Mas a área da tecnologia em si, você sempre tem que estar atualizado. Muda muito. Vocês estão aprendendo hoje, gente? Daqui 6 meses, pode olhar lá, Trailhead, ver trilha, tem coisa nova. É bem dinâmico. Fechou, gente? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Gente, obrigada, viu? Obrigada pela participação de todo mundo. Vou subir o material lá. E a gravação está lá no Sysmac University, tá? Não tá no Classroom, não. Pra próxima aula. Bom final de semana pra vocês. Bom descanso aí. Até segunda-feira. Até mais, pessoal. Obrigado.